Bom, boa noite. É muito bom a gente estar aqui em mais um bate-papo cultural. A gente já virou idoso, Ricardo. Você veio no segundo e agora nós estamos no 82. Então, temos 6. É que alguns meses a gente fez 2 e tal. Então, a gente, na verdade, tem feito essas discussões, né? A ideia é a gente ter momentos para pensar, para conversar, para trocar ideias, para concordar, para discordar, para ampliar, né? Às vezes, o modo da gente pensar e enxergar. Porque vamos combinar que viver em sociedade não é uma tarefa muito simples, né? E construir uma civilização, né, é uma tarefa mais complicada ainda. Então, pensar que a gente pode pensar e que as coisas foram construídas, se elas foram construídas, elas podem ser mudadas, podem ser construídas de outros jeitos, né? É uma tarefa que o arquivo tem se disposto também a ajudar a construir. Então, hoje aqui eu tenho um enorme prazer de receber o Ricardo, o doutor Ricardo Castro e Silva, um companheiro de trabalho há muito tempo. Nós fomos juntos consultores do Ministério da Saúde, viajando por esse Brasil, implantando programas de atendimento a adolescentes e jovens em, puxa, nem sei quantas cidades, né, Ricardo? Mas em muitos lugares, né? Trabalhamos juntos em projetos de responsabilidade social com algumas empresas, com empresas de área de saúde, também nessa questão de sexualidade e drogas. Temos aí um caminho. E o Ricardo passou por uma experiência bastante interessante, que ele vai compartilhar com a gente, que foi lá em São Bernardo do Campo, né, no programa de atendimento a adolescentes. Então, eles têm lá uma proposta bacana, algumas coisas legais. O Ricardo vai compartilhar com a gente essa experiência, porque é sempre bom a gente pensar, né, o que outras pessoas, outros lugares estão fazendo, e a gente poder ampliar o nosso jeito de pensar, né? Rio Claro tem um atendimento bom, mas que precisa ampliar, né? Precisamos de mais profissionais, a turma não dá conta do tanto de coisa que tem para fazer. E a gente precisa pensar como é que nós estamos trabalhando, na verdade, em especial com as nossas crianças e adolescentes, né? Porque a gente reclama deles, né? Mas a gente tem que pensar quais são as políticas públicas que o nosso município também está oferecendo, né? Uma coisa também pode ser resposta de outras, né? Às vezes de ausências, né? Às vezes de carências das nossas políticas públicas mesmo. Então, vamos ouvir o Ricardo. A ideia é que o Ricardo faça uma apresentação e depois a gente abrir para o debate, né? Como a gente tem falado no bate-papo cultural, não tem certo, não tem errado, né? Tem pontos de vista, é importante a gente conversar sobre eles, né? Ninguém está aqui para convencer ninguém de nada, mas a gente está aqui para conversar, debater e ampliar nossos horizontes, tá bom? O bate-papo cultural, ele é transmitido na TV Cidade Livre, sempre às terças e quartas-feiras, às 11 da noite. Então, quem quiser assistir outros, né, que já passaram, também pode assistir pela TV Cidade Livre. E também está disponível no nosso site. Então, é só jogar lá o nome ou o tema que aparece lá a telinha e clicando dá para assistir o bate-papo cultural. Tá bom? Obrigada. Gente, boa noite. A Tereza me convidou e eu estou acabando de viver 2 anos de uma experiência que me apaixonou, lá em São Bernardo, num CAPS ADI 3 República. Né? Acho que no Brasil tem 2 ou 3 CAPS ADI. É um serviço para crianças e adolescentes, usuários de álcool e droga. Nós tínhamos 12 leitos e uma república, que é uma UAT, né? Quem sabe o que é o UAT, que é uma unidade de atendimento transitório, que não é transitório. A gente tinha um menino há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos na república, que é um lugar que eles possam ficar quando a família não aceita,
para poder se reorganizar a vida para ver para onde vai. Me apaixonei, foi uma experiência muito forte. Na verdade, é o meu campo, eu estou lá no pós-doc da saúde pública, da faculdade da USP, num grupo que estuda educação permanente em saúde, que é uma área que me interessa. E agora eu estou começando a escrever o projeto. Sentei para fazer o projeto, vieram 22 temas. Ou seja, 2 anos de experiência, você tem 22 coisas para discutir. O problema é escolher um entre os 22 para escrever. Então eu não vim só contar, eu vim trazer as minhas angústias enquanto gerente, eu fui gerente. Eu fui durante 1 ano consultor, depois me convidaram, eu entrei na gerência por 2 anos, né? E eu saí com uma série de perguntas, eu aprendi muito, coisas que eu encontrei coisas que eu não esperava, que me emocionaram muito, né? E é disso que eu vim dividir, tudo bem? Profissionalmente eu sou psicólogo, fiz o mestrado e o doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp. No doutorado eu fui estudar a adolescência a partir de Michel Foucault. E agora estou no pós-doc na saúde, né? E em Campinas a gente tem uma ONG há 18 anos, que é a TABA. E que mais? Pelo Ministério, várias experiências interessantes. Uma época eu fui para em Guiné-Bissau para trabalhar com prevenção de DST, AIDS, gravidez na África. Eu amanheci e falei, o que eu estou fazendo aqui no bico da África, um país extremamente pobre, né? Não tinha luz na capital, e a gente lá trabalhando, que são desafios. E eu peguei essa história do CAPES como um grande desafio, que acho que a gente precisa sempre ter um desafio, né? Eu vou primeiro mostrar um videozinho de 10 minutos sobre o CAPES, para vocês conhecerem um pouco quem são esses meninos. Depois eu vou falar um pouco e a gente conversa, tá bom? Nossa, moleque! Não, mano, isso é maldade, o bagulho é assim, cala o bagulho! Nossa, se der, moleque! Desce um pouquinho, levanta pra você ver. Muito louco, tio! Levanta o bagulho, moleque! Nossa, que muito louco, mano! Nossa, moleque! Muito louco, mano! Douglas, ó, você já tinha visto a praia antes? Nossa, moleque! Não, mano, isso é maldade, o bagulho é assim, cala o bagulho! Nossa, se der, moleque! Desce um pouquinho, levanta pra você ver. Muito louco, tio! Levanta o bagulho, moleque! Nossa, que muito louco, mano! Nossa, moleque! Muito louco, mano! Nossa, mano, embaixo na praia deve ter várias menininhas, moleque! Um sonho que você tenha. Não fala. E enche a bexiga? E aí você enche a bexiga desse sonho. Então tem que ter muita intenção nessa bexiga. Você vai encher com a vontade que você tem. Vou pensar no pensamento da vontade que eu quero encher a bexiga. Isso. E essa bexiga vai ser o seu sonho. E você, Ah, mas eu quero meu melhor sonho. Eu já briguei com a minha família, eu saí de casa daquele meu história. Mas e se você mesmo chorar? Não, não vou Você estourar. tá apertando tanto que eu acho que você vai chorar. Vou, E se eu apertar você e você chorar? eu vou fazer isso, não, tia, só faz tia. Ai, não faz isso, por favor. Ai, E o que você tá fazendo por ela? eu tô tentando lutar, por isso que eu tô aqui. Esse sonho aqui que a gente encheu com tanta fé, com tanta força, com tanta determinação, o
sonho. Douglas, ó, você já tinha visto a praia antes? Você já viu o mar antes? Bom, o CAPS, esse vídeo foi feito nele antigo. O ano retrasado a gente inaugurou uma sede maravilhosa, totalmente nova e adaptada às necessidades, e a República também nós mudamos de lugar. Mas o que eu queria mostrar eram essas pessoas, esses adolescentes, e ali a gente viu a ecoterapia, né, e o caiaque, que são duas atividades muito interessantes. Os meninos e as meninas vão 2 vezes por semana caiacar, que é enfrentar as águas na represa. E aí é muito interessante esse enfrentar o medo
E às vezes assim, chegou de noite, chegou mal, dormiu, tomou café da manhã, acorda para ir para o caiaque. Depois a gente conversa. Depois que você voltar do caiaque, a gente conversa do que aconteceu e etc, etc. E só uns dados, né? O CAPS e a República, nós tínhamos em torno de 52 profissionais entre o CAPS e a República. A República nós tínhamos 12 ATs, acompanhantes terapêuticos, só ATs, né? E no CAPS nós tínhamos psiquiatra, psicólogo, assistente social, o profissional de educação física que coordenava o caiaque, monitor de trabalho corporal, profissional de teatro, que é aquele trabalho da bexiga, é a Natasha do teatro que estava ali. A equipe de enfermagem grande, né, porque nós tínhamos duas equipes no período do dia e 2 equipes no período da noite, porque é 12 por 36. É 24 horas, de segunda a segunda, né, não fecha. E literalmente as portas não fecham. A gente trabalha com as portas abertas, né? O que dá um trabalho, um certo trabalho, enfim. Antes eu queria saber assim, quem são vocês? Tem gente de serviço, né? Tem gente do CAPS aqui. Tem gente, que mais? Serviço público, educação, ação social, saúde, CRAS, defesa civil, cultura, aldeias infantis, guarda civil, que mais? Igreja anglicana, aluno de pedagogia, famílias, adolescentes e jovens, o grupo de apoio na Aranon, e que mais? É isso? Tá bom. Seja bem-vinda à área da psicologia. Eu só queria, assim, acho que antes da gente entrar no CAPS, porque eu acho que esse é um tema emergente hoje, né? Adolescências, isso que está escrito que ficou, adolescências no uso de álcool e outras drogas, e agora, o que vamos fazer ou não fazer? E o texto, né, experiência junto à juventude que vive em centros urbanos, nos apresenta muitos desafios, pois essas adolescências estão vulnerabilizadas e produzindo sintomas. Percebe que eu não escrevi, esses adolescentes são vulneráveis. Qual é a diferença? Nós precisamos começar a pensar que as condições vulnerabilizam os adolescentes. E que não é necessariamente só uma questão interna. Muitas vezes é uma questão externa. E já vou proteger a família, porque nós vamos começar a meter o pau da família. Antes de começar a meter o pau na família, eu vou dizer que a família é um dos entornos. Tem um estado, tem uma série de entornos que constitui a vulnerabilidade dessa pessoa, né? E hoje é uma angústia de todo mundo. No CAPS era muito comum chegar a mãe desesperada porque o menino fumou o primeiro cigarro de maconha e para ela já estava no tráfico. Precisa acalmar, acalma. Então, nos anos 80, a gente começou um trabalho de sexualidade e tudo era proibido. E havia muito preconceito. Hoje, eu acho que esta é a área proibida e cheia de preconceitos. A gente precisa limpar os preconceitos. Uma das coisas que eu mais me encantei, 98% dos adolescentes não são dependentes. Nós precisamos diminuir essa ideia da dependência. Eles são usuários abusivos. Portanto,
a gente pode fazer um bom trabalho de prevenção à dependência. Porque ele está usando abusivamente. Então é aquele menino e menina que sai, fica 2, 3 dias na rua, usa tudo e volta acabado. Mas quando passa, ele não abre a fissura, ele não tem o desespero. Ele fica numa boa, recupera, volta para casa e dali um tempo ele volta para a rua de novo. Isso me encantou. Eu acho que essa é um grande trabalho para nós. Os adolescentes, eles estão no uso abusivo, não necessariamente na dependência. Talvez a dependência se estabeleça um pouco mais para frente. Agora é o uso abusivo. E é um uso pesado. Né? Que mais? De forma geral. Tereza, eu e uma turma, a gente vem há anos estudando, pensando e escrevendo sobre a adolescência. Como uma invenção, né, de um discurso médico. E hoje a gente vai falar nas adolescências, na multiplicidade. E eu queria... Só esse conceito para mim é importante para a gente ir para o CAPS. Para mim é muito importante isso, diferença, diversidade e multiplicidade. Qual é a diferença para vocês? Diferença, diversidade e multiplicidade. Qual é a diferença para vocês, se isso tem diferença? Eu vou passar uma bandeja de alguma bebida para a gente perder a vergonha para falar? Precisa? Qual é a diferença para vocês? Diferença, diversidade e multiplicidade. Diferença é oposição. Diversidade. Um jeito diferente de ver a mesma coisa. E multiplicidade. Parece a mesma coisa. Ou seja, 3 palavras que falam a mesma coisa. Né? Então vamos lá. A diferença é a diferença, né? O que a gente chama de diferença. Adolescentes são diferentes de adultos? São. Há uma diferença. Né? Há uma diferença. Diversidade são as formas infinitas de ser adolescente. Não há nenhuma definição de adolescência que dá conta de todos os adolescentes. Uma coisa é a adolescência como definição, outra coisa são os e as adolescentes, tudo bem? Precisamos diferenciar isso. E portanto, se temos infinitas maneiras de ser adolescente, nós vamos falar em adolescências. Maria Rita, no mestrado dela, né, ela diz, acabou a adolescência. Ela declara, né, assim, o fim da adolescência e o começo das adolescências. Só que não para aí. Multiplicidade significa o quê? A infinita possibilidade de você ser. De novo, volta. A infinita possibilidade de você ser. Dá para entender isso? O que significa? Que as pessoas que vão sair daqui não são as mesmas que chegaram. Porque aquilo que vocês ouviram, pelo menos alguma coisa, se mexeu alguma coisa no cérebro, fez uma nova sinapse, se fez uma nova sinapse, você já não é mais o mesmo. Ou seja, a multiplicidade vai dizer, a todo momento eu estou em mudança contínua. Isso dá um trabalho do cão, não dá? Mas é a única saída. Concretamente significa o quê? O Pedro, adolescente, ele é adolescente do jeito dele. Só que ele muda o jeito de ser a cada
nova experiência. Isso é muito bonito, só que dá um trabalho. Qual o trabalho? Não dá para trabalhar com Pedro do mesmo jeito todo dia. Porque cada vez que o Pedro volta, é um outro Pedro. Cada vez que seu filho volta da escola, é um outro filho. E aí, aquilo que a gente fez ontem, não dá para a gente fazer hoje. Tudo bem? Isso, para o nosso tema, é fundamental. Tá? Bom, o que eu rascunhei? Bom, então todo mundo sabe, né? CAPES ADI 3. No Brasil são 2 ou 3 experiências, porque normalmente, como que é aqui em Rio Claro? Tem o CAPES-I. De transtorno, tá. Em São Bernardo a gente tem o I para transtorno, sem leitos, até as 17, o CAPES 2. E nós atendemos toda a demanda de transtorno de álcool e droga nos leitos, né, o CAPES 3. Todo mundo sabe que CAPES 3, 24 horas, e nós tínhamos 12 leitos. Em 2 anos, eu acho que à noite mais foram 8. Né? Então, assim, não chegamos a usar os 12 leitos. Né? E a República, que é uma casa, é uma moradia, para onde eles vão. Pelas normas, seriam 4 meses, mas a gente vê que isso não dá conta. Então, a gente tem adolescentes que permanecem o tempo que necessário. Isso foi uma coisa que eu tive que mudar, porque eles entravam com angústia que dali 4 meses tinham que sair. 1 mês antes começava a entrar em crise. Então, a gente desmanchou essa ideia e falou, vocês ficam aqui o tempo que vocês precisarem. Né? Não é um abrigo. Nós não temos a guarda do adolescente, isso é muito importante. Nós somos responsáveis pelo tratamento, não pelo adolescente. Quem continua sendo responsável é a família. Na ausência da família, conselho tutelar. E aí, pôs o pé no CAPES, primeiro lugar que eu vou, conselho tutelar. Esse menino está aí e não está. Se passou por aí, me passa o que você tem. Se não passou, ele entrou por aqui. E amanhã eu estou aí para discutir o caso dele. Amanhã eu vou ao conselho e vou dizer, este adolescente é nosso, não é do CAPES. Nós só vamos dar conta, tentar dar conta do uso abusivo de álcool. Tudo bem? Acho que para quem está no serviço entende isso, né? Outra coisa. Por que no ministério a gente fala uso de álcool e outras drogas na adolescência? Vocês sabem por quê? Álcool e outras drogas? Por que vocês acham? Vocês sabem por quê? Porque o álcool é muito mais... O grande problema é o álcool. Não é? Uso, consequências, acesso. Os dados, se vocês procurarem, adolescentes e jovens que morrem por uso de álcool e morrem por outra, nossa, é escandalosamente maior no uso de álcool. Então, quando a gente fica num discurso, e não estou dizendo que não é um problema, o crack, a cocaína, mas cuidado quando fica num discurso só em cima disso, e o álcool passa batida. E o problema, no cotidiano, acho que de vocês também, é o álcool. Né? Bom, então, nós tínhamos essa equipe. São Bernardo é uma referência, né? Ali tem um grupo forte da luta antimanicomial. Então,
fecharam todos os leitos do hospital psiquiátrico, então não se interna mais nem adultos, nem adolescentes de São Bernardo em nenhum hospital, em nenhuma comunidade terapêutica. Todos vão para o serviço mental, de saúde mental que tem na cidade. Tá? Bom, eu fiz uma listinha que eu chamei de tecnologias. A primeira é a porta aberta. Então, qual é a diferença da internação? Esse é o grande nó do Borogodó, né? A internação fechada, restrita, e a gente dizia todo dia para o promotor, eu ia 3 vezes por semana na promotoria, defender menino por menino. Senhor promotor, nós vamos internar o fulano no CAPS. O CAPS tem a sua internação. Não é fechada, a família pode estar lá a qualquer hora, 24 horas ela pode chegar, não precisa avisar para falar se... Não tem hora de visita, não é? Mas é uma internação aberta. O que é aberta? É aberta. É porta aberta. E porta sem guarda. O que significa isso? Qual é o trabalho? Vou sair. Vou sair para cheirar, para fumar, vou sair para fazer programa. E aí é a importância do trabalho de acompanhamento, que nós vamos ver, tá? Mas assim, por que vai sair, para onde vai sair, o que aconteceu nesse momento que te fez sair. Começa um trabalho muito interessante da preparação da saída. Às vezes leva 2 horas. Então, vamos, espera um pouquinho. Antes de você sair, vamos tomar um café, vamos tomar um lanche para você não ir com fome. Você não quer tomar um banho antes de sair? E aí a gente vai ganhando tempo. E vai tentando negociar o quê? Tudo bem. Viu que vai sair? Dá para voltar amanhã? Dá para ligar hoje à noite? Posso te ligar de madrugada? O que eu estou fazendo? Eu estou construindo vínculos na saída. E ele sai. Porque um tempo antes, qual era a maneira de não sair? Medicamento forte. Ou contenção física. E isso, quando eu cheguei, eu declarei que acabou. Dá muito mais trabalho. Claro que é mais fácil catar o menino e amarrar na cama e dar a medicação. Ele vai dormir 2 dias. Mas não resolveu nada. Esse tempo, vou tomar banho, vou comer. E a gente fazendo, quem conversa agora, quem conversa agora, quem conversa agora. Às vezes a gente conseguia que ele não saísse naquele dia. E às vezes não saía, saía 2 dias depois. Mas para mim, o encantador não era sair, é a possibilidade de voltar. Aí que é o nosso trabalho. Ao voltar, ele não perde o direito porque saiu. Isso é muito importante. Ele não perde o direito, ele voltou. Ainda bem que voltou. A gente começou a fazer comemorações quando volta. Voltou, banho, cama, medicação. Quando der para conversar, a gente começa a conversar. Então tem um acolhimento muito forte e isso é muito interessante. Você vai ganhando a confiança porque ele pode voltar, ele não perdeu. Não é porque ele saiu, usou que ele perdeu. Ele não perdeu. Ele perdeu coisas para a vida dele, mas ele não perdeu o serviço. Dá para entender isso? E esse exercício de decidir e decidir voltar é fundamental para o tratamento dele. Esse é o tratamento dele. Isso chama autonomia. Fechado, ele não vai trabalhar isso. Ele está fechado. Aberto, nossa, hoje é sexta-noite é o problema, né?
Sextas, 3 da tarde, começa o furo. Vou para a rua, não vou ficar aqui. Porque sexta-noite, todo ser humano sai para se divertir, tudo bem? Eles também. Jovem, só que... E era muito interessante, né? Assim, e teve uma vez a menina voltou, depois de 4 dias, fez programa, o cara pagou, enfim. E ela falou, se vocês forem me buscar às 4 horas no funk, eu volto. Eu não consigo sair, mas se vocês forem me buscar, eu volto. Falei, AT, quem se propõe? Consegui um AT, que às 4 horas da manhã ele ia no funk. E muitas vezes, alguns voltavam, nem todos, mas o fato do AT estar lá, eu vim te buscar, eles voltavam. Daí a necessidade, no ministério não tem, mas para mim, a importância de AT dentro do CAPS. Você sabe o que é AT? Acompanhante terapêutico, e é nível médio em São Bernardo, era quem tinha o ensino médio, são profissionais que acompanham 24 horas o menino. Vai tirar documento, vai na mãe, vai namorar, sabe? Aquela coisa antiga assim, tudo bem, você vai encontrar o fulano na praça? Tudo bem, mas eu fico na esquina e você vai na praça. Daqui 1 hora eu vou lá. Isso chama acompanhar terapeuticamente. Mas não estou controlando, punindo e vendo se você vai fazer certo ou errado. Tudo bem? Mais ou menos. E o AT é fundamental. Ah, eu vou até a biqueira. Posso ir com você? Não, mas você vai na biqueira? Vou. Quando ele aceita o AT ir na biqueira, é um grande passo. Porque o AT significa, então agora vão voltar? Ele não tem ainda internamente, vão voltar. O AT faz isso. Até que ele tenha um dia ou não. Mas ele tem o AT. Né? Então, a porta aberta, para nós, era fundamental e é fundamental. Dá um trabalho, porque toda vez que vai embora, dá uma angústia. O que ele vai fazer da vida? Vai fazer programa? Pode ser que sim, pode ser que não. E era muito engraçado no começo, porque antes era assim, o funcionário que deixava escapar recebia advertência, olha só. E eu cheguei e acabei com isso. Falei, foi, tentaram, foi. E assim, saíam 3. Nossa, Ricardo, tá vendo? Foram embora. Falei, calma, espera. Dali meia hora voltavam 2. Aí elas falaram, a gente conseguiu voltar, mas a fulana não foi. Ótimo, vocês voltaram. Mas esse exercício da espera que é angústia, dá para entender? Ele vai voltar ou não vai voltar? Quando que ele volta? O que faz ele voltar? Uma coisa fundamental. O vínculo que se tem com essas pessoas. Então, o trabalho com essa moçada é 24 horas de construção de um vínculo ético, real. E aqui levanta uma questão, que nem todo mundo tem condições de estabelecer. Porque quando junta adolescente e uso de álcool e droga, aparece um monte de gente querendo salvar essa turma. Então, os salvadores, e às vezes precisa ser mais do que salvador. Né? Precisa falar umas coisas duras, precisa ouvir. E o salvador não ouve, o salvador fala muito, que nem eu aqui. Né? O salvador fala. Né? Porque ele tem que salvar. Né? O AT não é salvador. E o profissional para trabalhar não pode ser salvador. Tá? Bom, para frente.
A disponibilização de espaços de conversa, trocar umas ideias, o que eles falavam. Eu vim aqui, passei aqui para trocar uma ideia. Eu não vim só para pegar o remédio, eu vim para trocar uma ideia. E aí tem um termo, parresia, lá da Grécia, que o Foucault vai recuperar, que para mim é o eixo. O que é parresia? É o discurso honesto. É falar a verdade, mesmo que ela doa na alma. Dá para entender isso? Um exemplo. 9 horas da noite, num jantarzinho simples, eu sentei para jantar com eles, porque o gerente, né, só sobra à noite para conversar com a moçada, né, de tanta coisa para fazer. Bom, o tema do jantar era arma. Falei, tá bom, comecei a dar trela. Gente, como que é uma arma? Eu nunca peguei uma arma. Como que é uma arma? Quanto que pesa? Qual é o tamanho? Próxima pergunta. Como que atira? Você não sabe? Como que atira? Jantar, tá bom, gente? Como que atira? Próxima pergunta. Quem já atirou? Um silêncio. O que silêncio significa? Posso falar? Aí um começa. Eu já atirei. Próxima pergunta proibida. Qual é o tesão em matar? Um silêncio. E aos poucos foram dizer o tesão que dava em matar. Percebe o que é parresia? É a fala honesta de tudo que tem que ser dito. Porque o que mora aí, em tudo que tem que ser dito? A causa de tudo. Qual é a causa de tudo? O que mora nessas histórias proibidas? Eu fui para o motel, duas. Nós fomos, o cara comprou R$300 de pó, nós cheiramos a noite toda, eu tive que dar para ele, chupar ele a noite toda para pagar o pó que ele comprou. É duro ouvir isso, não é? Dói. Mas o que tem nesta conversa? Do que eles estão falando? Do sofrimento humano. Nós precisamos urgente nos dispor a acolher, ouvir e problematizar o sofrimento. Quando a gente vai falar álcool e outras drogas na adolescência, nós temos que... Na vida adulta também, né? Mas qual é o sofrimento deste momento de toda uma vida que te dói até hoje e que te é insuportável e que te faz buscar um alívio? Porque está doendo tanto que você precisa de um alívio. Mas aí nós vamos ter que ouvir tudo que a gente não aguenta ouvir. Tudo bem? Mais ou menos, né? Bom, a sexualidade para mim sempre foi, e lá, é um tema central. Toda hora, parece que no campo da sexualidade, desde a desinformação até a vida sexual que está fazendo, assim, todas as meninas transando e nunca souberam nem que podiam ter orgasmo. A sexualidade, ela é um campo do sofrimento e da possibilidade de muita conversa. Então, oficinas, conversas, sexualidade é um campo interessante. Que também é um campo proibido, né? Atividades externas é fundamental. Então, nós tínhamos a ecoterapia, nós tínhamos o caiaque, nós íamos em todos os programas públicos da cidade. Os meninos não podem ficar no CAPS. Não podem. Tem que sair o tempo todo.
Eles têm que ir para a cidade, eles têm que ocupar a cidade, eles têm que ir para o que a cidade está oferecendo hoje. E eu comecei a inventar, porque eu sempre inventei isso. Vocês viram ali no filminho, a gente ia para Santos todo final de semana para a praia, tomar banho de mar e tomar banho de cachoeira. Aquele menino que está gritando, ele nunca tinha visto o mar, não é? Então, assim, com a estrutura da prefeitura, a gente descia todo final de semana para a praia e tomar banho de mar, tomar banho de cachoeira. As famílias iam muito, a gente levava as famílias, e é um momento de alívio para todos. E também os profissionais iam. Eu falei, ó, quem está enlouquecido essa semana, vai para a praia tomar um banho de mar, e tudo bem. Eu dou um dia de folga, vocês vão no sábado, porque a equipe também precisa tomar banho de mar. Porque não é fácil esse trabalho, né? Atividades internas com arte, isso é fundamental, a arte o tempo todo. E cursos profissionalizantes. Bom, uma outra coisa importante qual é uma outra demanda? Não sei aqui, mas 99% escola, nunca mais. Então, escrita e leitura, não tem. Não tem. Foram embora da escola. E eu cansei de tentar prepará-los para a escola. Quantas vezes ficava 2 meses, chegava na escola, conseguia ficar 2 dias. Ou ele era expulso, ou ele batia, não conseguia. Neste lugar, não conseguia voltar. O que a gente fez, que é proibido? A gente trouxe um EJA para dentro do CAPS. Nós tínhamos um EJA para alfabetização e para ensino. Dentro, todo dia, 1h30, nós vamos sentar para ler e escrever. Porque senão nunca vai voltar a ler e escrever. E todos os programas exigem o quê? Isso é uma indecência, né, do país. Estar na escola. E essa molecada que não está na escola, não entra em nenhum programa. Essa molecada já saiu da escola, não quer voltar para a escola, não aguenta ficar na escola. Então nós temos que inventar uma outra escola. Em vez de adaptar esse menino na escola, nós temos que criar uma outra escola para esses meninos. Né? Bom, a equipe selecionada, né? E aqui eu achava importante um educador na equipe, tentei, não consegui. Aquilo que eu já falei, não é para todo mundo, tem que ter uma seleção. E do serviço público é um complicante, não tem a seleção. Eu escolhi um CAPS. Às vezes chega lá nem sabe o que é. Né? Então a gente tinha conseguido que passaria por uma entrevista com todos os gerentes dos CAPS para a gente dizer o que é, para ver se você quer ir. Não deu certo? Nem vai, né? Porque... uma outra questão que nós tínhamos, aqui eu acho que vocês não têm o leito, né? No CAPS 3. Para mim era um problema que esse leito virava um leito que a gente chamava social. Isso era complicante. Sabe o que é leito social? Estou na rua, vou dormir no CAPS. E eu uso... Olha só a loucura, hein? Eu não tenho onde dormir. Eu vou, uso, me pegam e levam para o CAPS e eu vou dormir. Então, eles começavam a usar para poder ir para o CAPS e poder dormir. Tem comida, cama, uma coisa que todo mundo precisa e eles não têm. Então, o leito vai virando leito social. CAPS não é abrigamento. Eu falava, seu juiz, conselho tutelar, nós não somos abrigo. Eu vou devolver esses meninos para a rua, o problema é de vocês. Eu só vou ficar com adolescentes que precisam de fato dos leitos. Dá para entender isso? Qual era o meu problema? Entravam 8,
Brigou com a mãe, foi pro CAPS. Estou na rua, vou pro CAPS. Quando chega o menino com crise, tem 7 pegando fogo, o de crise precisa calma, e os 7 estão lá porque estavam na rua. Dá para entender? Então, o leito precisa um cuidado grande para não virar um leito social. Não virar abrigo para o adolescente, né? Aí, bom, mudança na forma de acolhimento, a gente ousou fazer o seguinte. A menina chegou. Aí eu propus assim, nós não vamos ler nada dele. Não vamos abrir um prontuário. Ele vai ficar aqui 2 dias, depois nós vamos abrir prontuário. Porque era muito interessante. O menino do prontuário não era o menino que chegava. Uma vez a gente abriu um prontuário assim, matou o tio. A gente ficou a semana toda angustiado. Gente, vai chegar um assassino do tio. Quando chegou o assassino do tio, você entendeu? Sabe, multiplicar outras possibilidades. Então a gente começou a fazer o acolhimento. O que era o acolhimento? Primeira conversa com ele, não com a família. E tentar não se contaminar com tanto que estava escrito. Deixa ele chegar, põe ele com a gente e a gente vai ver quem ele é, né? Trabalho de referência é fundamental. Isso é uma coisa na saúde muito importante. O adolescente tem uma referência. Aí eu vim aqui para conversar com a minha referência. É quem sabe da minha história, é só para ele que eu falo e ele me ajuda quando eu precisar. Eu volto a ter uma referência. E o trabalho de AT. Aí, faz favor, rapidinho. Primeiro, isso aqui é muito interessante. O álcool como substância central no uso e suas graves consequências. Eu já falei que o álcool é central. O baixo índice de dependentes. A gente vai trabalhar com o adolescente com uso abusivo. Porque vocês sabem, né? Tem o uso esporádico, tem várias classificações. Depois do uso abusivo tem a dependência. Essa meninada está no uso abusivo, né? Isso aqui é muito importante. Aquele projeto que tem no município de São Paulo, ele está dando 2 coisas fundamentais que todo ser humano precisa. Casa e trabalho. E ele tem a casa e o trabalho, mas a condição não é deixar de usar. A condição é sair da rua. Para os adolescentes, a casa é fundamental. Aonde, afinal de contas, eu moro? Eu não moro, eu não tenho casa. Se é uma dor, é essa. Eu não tenho casa. Eu não tenho onde morar. E isso dói muito, não é? Então, isso era uma coisa que a gente queria muito fazer entre a República, depois da República, pagar o aluguel, os adolescentes trabalharem, pagarem água, luz e comida, fazer uma espécie de casa ainda acompanhada, mas já a casa. Falta onde morar para essa moçada, né? Uso de substância psicoativa como bode expiatório de várias demandas. Isso é muito sério. Não quero mais meu filho. Vou lá no juiz e falo assim, ele está usando droga. O problema não é o uso, é que não quer mais o filho. Usou uma maconha, deu uma cheirada, é usuário. Interna. Tira da minha casa. Tira de mim. Mas, na verdade, faz tempo que eu quero que ele vá para a rua. Dá para entender isso? Não é porque agora usou. Não consigo controlar. Não me obedece. Ah, mas agora está cheirando. Epa. Faz tempo que a senhora não consegue controlar o seu filho. Não é agora por causa da coca. Dá para entender?
Aí eu ia lá no juiz e falava, seu juiz, vamos entender a história? Não é porque está usando que signifique isso que a família está dizendo. Isso era muito comum. Né? Muita família que não aguenta mais o adolescente, o filho, e quando ele começa a usar, ele está usando, eu não dou conta. Não é que eu não dou conta porque ele está usando, eu não dou conta dele. E aí, o álcool e a droga paga esse preço. Né? Isso era muito comum. Só mais um. Bom, o sofrimento a gente já falou. Né? O sofrimento e a escuta. Uma escuta ética, que é ética? É uma escuta para aquele menino, para aquela menina naquele momento. Que não é uma escuta moral. Eu escuto todos da mesma maneira. Uma menina que chegou de uma noite, que fez programa a noite toda, eu tenho que ter uma outra escuta. Né? O menino que chegou e apanhou, enfim. Problematizadora, porque na verdade o exercício qual é a pergunta que eu vou fazer para o menino? Porque eu não tenho o que falar na orelha dele, eu tenho que fazer perguntas para que ele pense. A minha função de profissional é fazer o outro pensar. Vamos lá. Essa menina fez o programa a noite toda. O cara pagou o pó a noite toda. 2 dias depois voltou. Qual pergunta a gente faria para ela? Depois de 2 dias que dormiu, medicou, começou a voltar para o corpo, qual pergunta que a gente faria para ela? Você ficou satisfeita? O que mais? Qual outra pergunta? Como você se sente agora? Qual outra pergunta? Vamos lá, senhores educadores. Você quer falar sobre isso? O que mais? Qual a pergunta proibida? Qual? Você gostou? Mais proibida. Você teve tesão no que você fez? Você gozou? Você teve tesão? Qual outra pergunta? Valeu a pena? Valeu a pena? Então, uma pergunta assim, quanto custou tudo isso? Vamos pôr no papel? É uma coisa que a gente fazia muito, era muito legal. Quanto custou tudo isso para você? Porque tudo custa. O que custou? Eu apanhei, eu tive que fazer boquete, eu tive que transar com um cara feio, horroroso. E aí veio, ele era feio, horroroso, porco, sujo. E a gente vai anotando. Isso é o preço que você pagou. Né? E aí? Para ter uma noção do que aconteceu. Mas tem uma pergunta fundamental, né? E agora? E agora? Qual é a sua decisão? Depois disso que aconteceu com você. E ele pode dizer, semana que vem eu vou fazer tudo de novo. Então você está escolhendo fazer tudo de novo. É uma escolha que você está fazendo. Tá bom. Então durante a semana a gente conversa dessa decisão. Naquele lá foi o que deu para conversar. Mas fica uma coisa na cabeça. Outra tarefa. Garantir de fato o lugar da saúde mental da criança e do adolescente junto à rede de proteção e defesa da criança e do adolescente. Nós precisamos ir e compor a rede de defesa da criança e do adolescente. Eu ia em todas as reuniões de CRAS, de CRES, de Conselho Tutelar, da Vara. Tinha uma reunião para discutir caso, eu largava tudo, eu ia. É fundamental ocupar esse lugar. Para
informar esses parceiros, porque a desinformação é muito grande, a oferecer ajuda, porque ninguém sabe o que fazer, e defender os meninos. Então, eu como gerente, eu mal ficava no CAPS às vezes, porque é muito importante estar nesses lugares o tempo todo. A conversa com a promotoria, a conversa com a defensoria pública, nos ajuda muito a defensoria pública. Nós precisamos, aliás, o CAPS tem que ficar vazio, os meninos têm que andar pela cidade e a gente andando pelos serviços, né? O trabalho de informação, diminuição do preconceito de usuário no serviço de saúde. A gente começou a fazer os trabalhos preventivos com os adolescentes, porque tem o preconceito. CAPS é um serviço de adolescente que usa droga. É um lugar terrível, escuro, todo mundo está cheirando. Então, na verdade, vamos lá, vamos conhecer como que é o CAPS, como funciona. E, para a saúde, o trabalho lá na unidade básica de saúde, para que lá na unidade básica consiga acolher, dar conta do que dá para dar conta, não precisa necessariamente vir para o CAPS, isso é um complicante, pôs o pé na UBS, eu uso maconha, CAPS. Não, mas espera um pouquinho, eu uso maconha, mas eu estou com dor. Falou, eu uso maconha, você é CAPS. Ele perde o lugar dele ele vai para a especialização, você entendeu? Isso é um nó. Então, o que é importante? Outra função do CAPS, ir lá para a UBS, conversar com a equipe, capacitar a equipe, para que a equipe consiga receber, acolher, dar conta, ficar com os meninos, ficar dentro de uma certa possibilidade, e só, se necessário, mandar para o CAPS. Né? Bom, pula tudo isso, que o meu tempo já foi, mas eu só queria ir lá no último. Isso era uma parte conceitual, se der tempo a gente volta, mas assim, eu queria deixar isso aqui, mais um pouquinho. O La Roça, eu sempre uso isso aqui, já virou... ele sobe mais um pouquinho. Então você vai fazer, por favor, eu tenho que começar a ler aqui, depois sobe. Ele faz o Jorge La Roça é um profissional da educação de Barcelona, e ele, ele tem obras fantásticas, mas eu gosto desse trechinho, que eu acho que é a saída, como trabalhar. Parece fácil essa listinha, eu queria que vocês fizessem assim, o que é o mais difícil para mim? Parar e pensar. Parar para olhar. Parar para escutar. Pensar mais devagar. Olhar mais devagar. Escutar mais devagar. Parar para sentir. Sentir mais devagar. Demorar-se nos detalhes. Suspender a opinião, suspender o juízo e suspender a vontade. Entre parênteses, não é verdade? Mal o menino acabou de conversar, você já está querendo fazer um monte de coisa. Ele nem acabou de falar, você já está querendo fazer um monte de coisa. Né? Suspender o automatismo da ação. Eu já sei o que fazer. Pum. E tem né? Falar sobre o que nos acontece. Isso é muito importante. A equipe precisa um acompanhamento contínuo, uma supervisão contínua e um acolhimento contínuo. Se não tiver, todos vão adoecer. É preciso essa equipe ser acolhida.
na dor, no sofrimento, na raiva, no ódio, no nojo. E uma vez eu fui bem perverso, assim, vamos falar a verdade, né, gente? A gente faz tudo para os nossos filhos não serem assim, não é? E nós temos que trabalhar todo dia com adolescentes que a gente reza todo dia para o filho da gente não ser assim. Não é verdade? Aprender a lentidão. Escutar aos outros. Todas as histórias que vão vir. Cultivar a arte do encontro. Calar muito. Fecha a boca. Ter paciência. E duas coisas que nos tiraram. Ter tempo e espaço. É isso. Eu ia contar outra história, mas chega de história.